Metal de transição, elemento do grupo 11 da tabela periódica, motivo de muitos conflitos no passado e até hoje, vulgarmente conhecido como ouro. Fala pessoal do JM Educação Financeira, tudo certo com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal sobre educação financeira e no vídeo de hoje vamos falar dele, esse metal precioso que se tornou um ativo financeiro. O ouro é um dos ativos financeiros mais antigos da história da humanidade, juntamente com a prata. Os primeiros relatos de contato com o ouro datam aí do século XVI. No entanto, ele só se tornou um ativo financeiro declarado, oficialmente, no século XVIII. E desde então, sua importância se perdura aí até dias atuais. Mas por que eu devo investir em ouro? Dois principais pontos para essa pergunta. Primeira questão, reserva de valor. Jean, eu não sei o que é reserva de valor. Reserva de valor, meu amigo, é um tipo de ativo o qual ao longo do tempo tende a valorizar. É diferente das moedas tradicionais, por exemplo o real, que ao longo do tempo a tendência dele é se desvalorizar, em virtude da inflação. Com o ouro é o inverso que acontece. Porque se você pegar desde o início, podemos observar que o ouro só se valorizou ao longo desse tempo. Por exemplo, se analisarmos o gráfico, podemos observar que, no caso aqui, no intervalo de tempo de 5 anos, o preço do ouro, 14 de maio de 2020, a grama do ouro estava cotada a R$ 323,74. Hoje, ela já está na casa de R$ 576,93. Em contrapartida, se analisarmos, por exemplo, o nosso real, a gente nota um gráfico inversamente proporcional, ou seja, só de queda ao longo desse tempo. Segundo os dados, nos últimos 10 anos, o real brasileiro desvalorizou 52,5%. Se irmos além, aumentarmos ainda mais esse tempo, fazendo uma comparação em relação ao surgimento da nossa moeda, do real, que foi em 1994, o real ele desvalorizou cerca de 87%. Ou seja, R$ 100 de 1994 atualmente valem R$ 12,71. Então, quando a gente fala em relação à reserva de valor, é justamente sobre isso. Porque quando você investe somente em moeda, principalmente em moeda fraca, que é o nosso caso aqui, que somos países emergentes, não temos uma moeda forte, ao longo do tempo essa moeda tende a se desvalorizar. O que não acontece quando você investe em ouro, porque sendo um ativo de reserva de valor, ao longo do tempo ele tende a se valorizar. E o segundo principal motivo é a questão de diversificação. Como você investe em dólar, investe em euro, investe em empresas estrangeiras, ao fazer investimento em ouro, você também está diversificando o seu patrimônio, fazendo com que você mitigue os riscos do mercado. Então, dois motivos principais porque é importante a gente investir em ouro. Primeiro, a reserva de valor e segundo deles, questão de diversificação. Bom, mas aonde, afinal de contas, investir em ouro, Quais são as possibilidades disponíveis que a gente tem? São três principais. Existem várias, porém trouxe aqui para vocês as três principais. A primeira, a compra física, que a gente compra através de uma plataforma, de um site, de uma empresa de confiança. No caso aqui eu indico a Ouro Minas, vou deixar na descrição o link para vocês acessar. E aqui vocês podem observar que tem vários tipos no caso, você vai na aba aqui de cartão e aí você pode selecionar vários tipos. Indo aqui de cima para baixo, é do mais barato para o mais caro. Você tem aí opções de 1 grama, está em torno de R$ 600 aproximadamente. E você tem a opção aí também de 1 quilo, que é 1.000 gramas de ouro, que está em torno aí de R$600 mil. Está até mais caro do que o Bitcoin no caso. Então essa é a primeira opção, que você faz a compra do ouro físico. O ouro você compra ele vai chegar aí na sua casa. A segunda opção é o
o ouro digital. Essa mesma plataforma, ela tem um aplicativo que é Ouro Minas App, está aparecendo aí na tela para vocês também, que eu até fiz o cadastro. Você vai, entra, faz o cadastro, envia a documentação e a partir disso você compra ouro, porém esse ouro não vai chegar para você, vai ficar ali. Esse aplicativo é como se fosse a conta de uma corretora, só que no caso você está investindo só em ouro por meio desse aplicativo. E aí você vai comprando, você pode comprar tanto gramas quanto uma quantidade em reais. Da mesma forma que você investe R$10, R$100 em Bitcoin que você tem fracionado, o ouro também da mesma forma, né? Você pode escolher, ou você compra uma grama de ouro, ou você coloca uma quantia em reais e tem uma quantidade também fracionada aí de gramas de ouro. Tem a opção também de você resgatar. O que é esse resgate? Você está com o ouro digital e você quer o ouro físico. Aí você vai, coloca o resgate e aí esse ouro digital que está no seu aplicativo, ele vai ser enviado para você em forma física, né? Em forma aí dos cartãozinhos que a gente viu anteriormente. No entanto, tem a ressalva que é o seguinte: no mínimo são 10 gramas de ouro para você poder fazer esse resgate, né? Essa conversão, digamos assim, do ouro digital para ouro físico. Bom, terceiro e última opção que você tem para investir em ouro, que é a mais indicada aí para os iniciantes, é o ETF. Já tem conta aí na corretora, é só você ir lá no aplicativo da sua corretora e digitar Gold 11, que é o ETF que está atrelado ao preço do ouro, né? E você vai lá, compra o ETF e já também se expõe aí à oscilação ao ativo ouro, certo? Então são essas três principais: a compra física, a compra do ouro digital, né? Essas duas aqui pela Ouro Minas, e a última é pelo ETF. Bom, considerações em relação ao investimento de ouro. Primeiro, se você for fazer uma compra física, jamais, em hipótese alguma, compre de terceiros, de pessoas desconhecidas. E se você ir lá digitar no Google, vai aparecer inúmeras oportunidades, né? Inúmeras opções de ouro para você comprar, né? Se você colocar aqui, comprar barra de ouro, ou barra de ouro para comprar, vai aparecer várias. No entanto, tem muitos aproveitadores. Tem aquela famosa frase que fala o seguinte, né? Nem tudo que reluz é ouro. E de fato ela se aplica aqui. Porque as pessoas às vezes vão te vender ouro, mas na verdade não é ouro. Por exemplo, alguém não tem noção de valores de ouro, chega para você e coloca lá uma barra de ouro, né? Uma barra de 1 kg de ouro por R$500. Como a gente observou aqui, para comprar barra de 1 kg é R$600 mil. Quando a esmola é demais, o santo desconfie, né? Então desconfie em relação a preços muito baratos, né? A oportunidades que na verdade não são oportunidades, são ciladas. Então desconfie, fique atento e busque sempre empresas, né? Instituições financeiras de segurança credenciadas, né? Pela CVM, faz a legislação, a fiscalização em relação aí ao mercado de capitais. Então fique atento, né? Não compre aí de terceiros de qualquer um, porque não, a chance de você ser enganado é muito grande. Segunda questão, o ouro é um investimento de longo prazo. Então, se você quer ter rendimento investindo em ouro, pense no longo prazo. Você precisa pensar no longo prazo, né? Não adianta, às vezes o pessoal faz comparação, Bitcoin e ouro são ativos completamente diferentes, né? Por exemplo, em momentos de crise, o pessoal vai para o ouro, né? Então, o ouro tem uma elevação no seu preço e o Bitcoin tem uma queda. O Bitcoin, por exemplo, ele costuma subir aí 20, 30% no mês. O ouro não tem esse tipo de movimentação, então são ativos diferentes. Ouro é para o longo prazo, também reserva de valor e se proteger da inflação. E terceiro ponto aí de atenção, terceira consideração que eu tenho em relação ao investimento a ouro: joia não é investimento. Por quê? Por questão de liquidez. Se você precisar vender o ouro físico, você já tem uma certa burocracia para vender. Quem dirá o cordão de ouro, né? Hoje em dia está muito em alta, principalmente o pessoal do funk aí usar cordão de ouro, né? Corrente e tudo mais. Ele não é investimento. Tá certo? Bom, como eu falei, né, em relação aí de longo prazo, de diversificação, de investimento, às vezes você caiu de paraquedas e viu que investir em ouro, no atual cenário financeiro que você está passando, né, você está começando agora, focando um pouco mais aí em renda fixa, né, formando uma reserva de emergência, começando a se expor em ativos aí de renda variável. Eu fiz esse vídeo aqui, onde eu mostro para você 3 sugestões, né, de ativos para quem está começando a investir. São ativos seguros, fáceis, né, de você conseguir analisar. Acima de tudo, principalmente, são ativos que vão ter um desempenho, uma rentabilidade maior do que a poupança. Então, se você está buscando esse tipo de conteúdo, acredito que esse vídeo aqui tem a agregar, né, para você. Um abraço, fiquem com Deus.